Olá, o meu boa tarde, meu bom dia para você que é nosso aluno, você que fez o aulão conosco, você que esteve conosco durante o preparatório para esse curso da CESAL, para esse concurso da CESAL, né? Meus parabéns, né? Com certeza você deve ter achado a prova fácil, a prova que nós citamos vários elementos durante nossas aulas. Então, com certeza você deve ter saído muito bem. Fico feliz por você, meu amigo, tá bom? Para você que não me conhece, você que não fez o aulão, eu sou o professor Gessé Cortez. Fui o companheiro, né, desses nossos colegas aqui durante esse preparatório do curso da CESAL em língua portuguesa, tá ok? Vamos fazer aqui uma breve leitura, um breve comentário das questões dessa última prova, a prova de enfermeiro, tá bom? A prova de enfermeiro, a prova com 10 questões de língua portuguesa, prova da Selecom. Podemos fazer? A correção da prova de enfermeiro. Diz assim, como nós havíamos previsto, né, durante o aulão, a primeira questão é uma questão interpretativa. O texto foi um tanto comprido, contudo, conforme nós orientamos, se você fizer essa leitura do enunciado, e neste caso em particular, as alternativas elas eram muito curtas. Então, se você fizesse a leitura das alternativas, aí uma breve leitura do texto, você conseguiria responder. A alternativa diz assim: o título do texto faz menção a uma tese científica que se baseia na seguinte ideia. Então, na verdade, seria interpretar as relações do título do texto e o conteúdo que ele assim o faz, intitula. Diz lá, inteligência cultural. Aí as alternativas são assim. Letra A, a estrutura genética dos seres humanos e orangotangos é idêntica. Você poderia notar que ele faz alguma menção a esse respeito, a despeito que ele fala que, é claro, o cérebro do ser humano ele é maior, o cérebro do ser humano tem mais neurônios e assim por diante. Letra B, a capacidade de cooperar dos indivíduos é possibilitada por cérebros maiores. Bom, você vai ver, você faria leitura em inteligência cultural que ele iria citar isso daí, que o antropólogo que é citado aqui do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, ele cita, defende essa tese de inteligência cultural. Aqui estaria a resposta em relação ao título e o texto em questão. Então a resposta é a letra B. Vai marcando aí. Número 1, letra B. Aí ele parte para os elementos gramaticais logo em seguida. Considerando o trecho, responda as questões 2 e 3. Se a hipótese de inteligência cultural for verdadeira, existiria uma idade em humanos durante o seu desenvolvimento precoce. Isso está no 5º parágrafo. Ele quer saber um sinônimo para a palavra ser. Pois bem, a palavra ser ela pode desempenhar várias funções, tanto morfológicas quanto sintáticas, tá? Neste caso aqui, fica clara aqui a sua função morfológica, no sentido que ela é uma conjunção, a famosa conjunção condicional. Então você deveria substituir por uma conjunção condicional. Ele nos dá 4 alternativas, logo ainda que, caso e contanto que. Pois bem, substituindo você vai chegar à conclusão que caso é o sinônimo adequado, é o valor. Caso a hipótese da inteligência cultural for verdadeira, existiria. Na questão 2, a letra C. Então a letra C é a alternativa correta para o número 2. Para a questão número 3, ele diz assim: o emprego do tempo na forma verbal destacada sugere o seguinte sentido sobre a ação descrita. Aí o que você tinha que lembrar? Você teria que lembrar que o existiria está no futuro do pretérito. O futuro do pretérito, a despeito de estar no modo indicativo, ele é um futuro não concluso, ou melhor, é um futuro que depende de uma condicionante. Então, ele existiria, um elemento condicional. Então, aí ele vem com as alternativas, sobretudo da letra A, que diz assim: mantém relação de dependência com a condição anterior. Então, ela já é um elemento condicional. Se a hipótese de inteligência cultural for verdadeira, existiria. Eu tenho aqui na minha oração condicional o verbo no futuro do subjuntivo, que casa perfeitamente com o futuro do pretérito, do indicativo, que neste caso ele mantém relação de dependência com a condição anterior. A resposta correta do número 3 é a letra A. No 4, no 5º parágrafo, o emprego dos parentes, se você teve a oportunidade de fazer o aulão conosco,
você percebeu, né, que nós falamos a respeito do emprego dos parênteses, tá? Que no caso aqui, no quarto parágrafo, o que ele faz? Ele reforça um elemento anterior. Primeiro, ele reforça a palavra precoce. O que seria a palavra precoce? Antes que a cultura os influencie fortemente. E depois ele explica o que é a palavra condição física. Ele diz relações de espaço, quantidade de causalidade entre fenômenos. Aí ele traz as alternativas. O parêntese, o que está no parêntese, tem o valor de contrapor. Contrapor uma verdade? Não, ele especifica um termo anterior. A resposta da número 4 é a letra C. Ok? No número 5, aí há talvez algumas dúvidas no que diz respeito à última frase do texto constrói. Então, o Selecom entendeu a frase, né, conforme nós definimos, se você lembra de nossas aulas, nós definimos frase como elemento de sentido completo. O elemento de sentido completo, então, ele está nomeando o elemento aqui que vai da letra maiúscula ao ponto, o elemento frase com sentido completo. Então, a frase ela só tem que ter sentido completo. A última frase diz assim: sua expressão, entretanto, deve ser modulada pela sociedade que nós próprios construímos. Neste caso aqui, né, ele poderia ser a letra A ou a letra D. Tá? Então, enfatizar a ação mútua e destacar o determinismo unilateral. Pela construção das alternativas, eu não consigo dizer precisamente para você qual delas seria. Tá? Então, vamos aguardar o gabarito preliminar para depois, se for o caso, impetrarmos algum recurso sobre a questão 5. Tá, ok? Então, ela ficou deveras ambígua, né, no sentido da sua interpretação, tá bom? Se você teve dificuldade, não tem problema quanto a isso, tá? Vamos analisar a questão com mais calma assim que o gabarito preliminar for lançado. Vai imediatamente para a questão 6 e 7, que daí tem como resolvermos sem problema. Diz lá, a segunda frase, de novo, eles estão raciocinando a frase como elemento período, o elemento que vai da letra maiúscula ao ponto final. A segunda frase estabelece com a primeira a seguinte relação. Então, o trecho que ele destacou na prova foi o seguinte: é ponto pacífico que os seres humanos são dotados de capacidades cognitivas superiores em relação aos símios, seus parentes mais próximos da evolução. Aí começa. Basta lembrar a linguagem, o simbolismo matemático, o raciocínio científico, para citar apenas algumas. Neste caso aqui, essa segunda frase, ela mantém a relação com a primeira da seguinte forma: não é comparação, não é composição, contraposição e não é generalização. É simplesmente um caso de exemplificação. A resposta do número 6 é a letra B. No 7, a expressão destacada exerce no período a função sintática de, sempre lembrando que esse basta é minha oração principal, o lembrar é minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo, mas ela tem a sua análise. O sujeito é indeterminado, porque como ele é um sujeito oracional e está no infinitivo, então a gente não consegue precisar o sujeito. O sujeito basta lembrar. Quem é que vai lembrar? Qualquer um, eu, você, né? Nesse momento não podemos identificar o sujeito. Então, resta para as palavras a linguagem, o simbolismo matemático e o raciocínio científico exercerem a função de objeto direto. Sempre lembrando, o verbo lembrar, ele tem a sua configuração de verbo pronominal, chamado de pronominal acidental. Como pronominal, ele será sempre verbo transitivo indireto. Neste caso aqui, ele não é pronominal, então ele é um verbo transitivo direto. Se você acompanhou as nossas aulas, você lembra, na apostila, a parte de regência fala a respeito do verbo lembrar e o verbo esquecer. Neste caso aqui, verbo transitivo direto. Por isso que a linguagem, o simbolismo matemático e o raciocínio científico exercem todos eles função de objeto direto. E a questão 8, a palavra assim. Então, assim é uma conjunção conclusiva. Ele faz referência no último parágrafo. Como no último parágrafo ele foi acionado, então ele cumpre sim a função de conclusão. No número 8, a resposta correta é a letra B. No 9 é uma questão de crase. Se você compareceu nos nossos aulões, se você também fez o curso conosco, você lembra que eu citei que
A crase, ela é inadmissível quando a palavra subsequente está no plural e o azinho ele está no singular. Configura-se apenas uma preposição. Não há presença do artigo definido feminino. Então não pode, nesta circunstância, ocorrer a crase. Aí nós enfatizamos isso nos aulões, nós enfatizamos isso durante as nossas aulas. E a Selecom comprovou isso na questão 9. A primeira frase está assim: coordenam as funções relacionadas a suas. Suas no plural, azinho no singular. Não pode ter crase. Letra B. Coordenam as funções relacionadas a mesmo. De novo, mesmo é masculino e o azinho no singular no feminino. Não pode. Então aqui só há a presença da preposição, o mesmo masculino. Refere-se à palavra tipo de característica. A letra C é a única aceitável. Coordenam as funções relacionadas. Se está relacionado à integração individual. Vamos trocar integração por comportamento. Coordenam as funções relacionadas ao comportamento individual. Então a crase é obrigatória somente na letra C. E de novo na letra D, a palavra determinações está no plural e o azinho no singular. Não pode ter crase. Então, palavra no plural, azinho no singular não tem crase. Não usamos crase antes de verbo. Não usamos crase antes da maioria dos pronomes. Não usamos crase também em frente de palavras masculinas, que é o caso da letra B. A palavra tipo, única correta é a letra C. Número 9, letra C. E a última, né? Se você acompanhou nossas aulas, o texto verbal e o texto não verbal. E a Mafalda começa articulando, né? Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Aí eles vão tentar concluir, né? Para frente, é claro. Só que um está sentado de frente para o outro. Aí eles começam a brigar por qual frente a humanidade vai. E aí eles discutem, a Mafalda conclui: estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Então tá. Número 10. A discussão gerada na tirinha se baseia no seguinte aspecto: a visão consensual sobre o progresso. Eles têm um consenso que a humanidade deve ir para frente. O problema é que eles não conseguem estabelecer, e isso foi o motivo da briga, qual frente é, né? Pois bem, letra B. Relatividade dos pontos de vista de referência. Cada um deles está sentado, um na frente do outro. A resposta correta é a letra B. Distância espacial dos interlocutores? Verdade, eles estão próximos. Mas se eles estivessem distantes, eles também não conseguiriam estabelecer qual é a frente. Neutralidade no estabelecimento das opiniões. Não são neutros, eles expuseram a opinião. A humanidade deve ir para frente. O problema é a frente de quem? Por isso, a relatividade dos pontos de referência. No número 10, a alternativa correta é a letra B. Essa foi a prova de enfermeiro. Fiquem atentos para as demais correções. As provas estão chegando aos poucos em nossas mãos, à medida que nós formos fazendo, né, adquirindo as provas, pegando as provas com os alunos, nós vamos também postar outras correções, ok? Fique atento aos nossos próximos cursos, aos cursos da EPSER, sim, aos cursos agora que nós iremos abrir aqui na Mandetta Concursos. Outra coisa, se você quiser participar dessa correção em loco, nós vamos fazer a correção no extensivo. Nosso extensivo de língua portuguesa ocorre na quinta-feira à noite, sem compromisso algum, não há ônus. Você pode vir aqui, é o meu convidado. Você chega aqui na Mandetta Concurso, fala: eu vim para a aula experimental do professor Chessé Cortez. E aí eles vão conduzir vocês até a minha sala, tá bom? Vamos fazer essa correção, a correção também, se Deus quiser, da prova de técnico e também a prova de assistente também vamos fazer aqui na Mandetta Concurso. Mas se você não puder, não tem importância, fique atento aos nossos próximos vídeos, ok? Um prazer, um abraço e até a próxima.